Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira. Qual é a data de hoje? Dia 25 de fevereiro de 2020. Nós temos aula de história. De geografia. História na segunda. Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo lá na página 31, tá certo? As atividades que vocês realizaram na aula anterior e que foi passada para casa também, a gente corrige em outro momento. Espero que a gente tenha a oportunidade de se reunir de novo na escola, mas se por acaso o decreto for prorrogado, aí eu dou um jeito de fazer essas correções. Então, por hoje, não se preocupem em enviar foto para mim. Façam a atividade e deixem aí no livro de vocês, tá bom? E quando for semana que vem, eu faço a correção. Mas façam mesmo, não adianta pensar que vai fazer ou dizer que vai fazer e não fazer. Tem que assistir a aula e fazer as atividades. Na página 31 tem um conteúdo chamado Atividades Econômicas. Aí tem dizendo assim, o ser humano não age sozinho, mas em conjunto com seus semelhantes. Caso contrário, seria incapaz de transformar a natureza para satisfazer todas as suas necessidades. O trabalho humano é uma atividade social. Principais atividades realizadas pelos grupos humanos. A agricultura, atividade que consiste na utilização do solo para o plantio e cultivo de plantas úteis ao ser humano. A pecuária, que é a criação, domesticação e reprodução do gado, como bovinos, ovinos, suínos, equinos, caprinos, assinos e bufalinos. Então, o que seria o quê? Os bovinos, as vacas, os bois, Os ovinos, as aves, os suínos, os porquinhos, equinos, cavalos e etc. Todos os animais que são domesticados pelos homens, Extrativismo, atividade pela qual o ser humano extrai recursos diretamente da natureza. Há três tipos de extrativismo. Ele vai dizer aqui, o extrativismo animal, que é a caça e a pesca, O extrativismo vegetal, a extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelas pessoas, como a madeira, o óleo, os frutos e o látex, que no caso essa extração aqui seria o quê? As pessoas não plantaram, por exemplo, as seringueiras, que são árvores que tem lá na Amazônia e da qual eles tiram a borracha para fazer o látex, Aí eles não plantaram essas árvores nasceram por conta própria há não sei quantos anos atrás. E agora eles estão extraindo o látex, das seringueiras, e chama extrativismo porque não é uma plantação, eles estão retirando e extraindo da natureza. Aí tem aqui, extrativismo mineral, extração de minerais úteis como o ouro, o ferro, o alumínio, o cobre, o petróleo, o carvão mineral e a areia. O extrativismo mineral também é chamado de mineração. Aí, indústria, atividade que transforma a matéria bruta ou a matéria-prima, como mais conhecida, como madeira, fibras, couro, lã e minerais em produtos para o consumo ou uso da população. A atividade industrial é realizada nas fábricas e oficinas, como é possível observar na imagem. Aí tem aqui, comércio, atividade de compra e venda de produtos. É por meio do comércio que se dá a distribuição e a circulação das mercadorias. Serviços. Todas as demais atividades indispensáveis à produção e à distribuição do mercado, de mercadorias que não resultam em produtos materiais, os meios de transporte, as escolas, os centros de pesquisas, os bancos, os hospitais e entre outros fazem parte dos serviços. Aí, todas essas atividades econômicas costumam ser classificadas em três categorias e setores. Aí tem as atividades primárias, que são aquelas ligadas à terra, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo, As atividades secundárias, que seriam o quê? Formadas por todos os tipos de transformação industrial e construção civil, e as atividades terciárias, que reúnem o comércio, os serviços e a administração pública. Então, aqui é quando você vê falando no jornal, o setor terciário está em crise. Então, qual é o setor terciário? São as lojas, que é o comércio, o salão de beleza, qualquer tipo de comércio ou que presta serviço. Por exemplo, uma escola. A escola é o quê? Uma prestadora de serviço, Ela vende aulas. Então, por exemplo, se tivesse uma crise em toda a atividade terciária,
a escola também entraria em crise. Aí aqui tem dizendo que é látex, né? Látex é uma seiva de uma árvore, que é a seringueira, né? Que é o exemplo que eu dei para vocês, que serve de matéria-prima para a fabricação da borracha. Aí temos aqui na página 32 falando sobre a divisão do trabalho. Desde cedo, os seres humanos perceberam que dividir as atividades torna o trabalho mais eficiente. Isso foi percebido... Gente, minha gata sempre atrapalhando nas videoaulas. Isso foi percebido durante a Revolução Industrial, lá pelo século 17, 18, por aí. Quando surgiram as primeiras fábricas, aí aconteceu a divisão do trabalho, né? Que foi quando os donos das fábricas perceberam que se as pessoas fossem divididas por setores, elas realizariam de forma mais rápida o trabalho. Aí... tendo em vista a sobrevivência do grupo. Geralmente, a repartição de tarefas permite que cada uma delas seja mais bem executada e realizada com maior rapidez e benefício do conjunto. Com isso, o trabalho ganha em qualidade, maior produtividade e em quantidade, maior produção. Embora a repartição de tarefas ocorra em qualquer atividade econômica, ela pode ser mais bem observada nas indústrias, onde as diversas etapas e operações do processo produtivo são realizadas por várias pessoas e até em locais diferentes. A repartição do trabalho. A fim de melhor conseguir fornecer os meios para que a população satisfaça suas necessidades, cada atividade é realizada por determinado conjunto de pessoas. Assim, cada área de atuação profissional, como a agricultura, a indústria, o comércio, a educação, saúde e assim por diante, representa uma parte do processo geral de trabalho produzido pelo conjunto da sociedade. Essa repartição constitui uma divisão social do trabalho. Aí está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa aqui na página 32, dizendo assim, como é a divisão do trabalho na escola onde você estuda? Converse com os colegas a respeito disso. Depois, sobre a orientação do professor, elabore no seu caderno o esquema representando essa divisão. Então, vocês vão fazer sozinhos, no caso, essa pesquisa, né? Quais são os tipos de profissão que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, a diretora da escola, né? A gente tem os professores, a gente tem as pessoas que trabalham na cantina, tá bom? Então, cada pessoa dentro da escola, cada funcionário tem uma função, tá bom? Aí tem isso aqui, ó. Você já deve ter ouvido alguém comentar que em nossa sociedade as tarefas ou atividades são valorizadas de modo desigual. Dessa maneira, a renda ou salário das pessoas varia conforme o trabalho realizado por elas. Desse fato, resultam as desigualdades sociais. A divisão do trabalho também acontece sobre a forma de distribuição no espaço, de modo a serem constituídas áreas ou regiões especializadas ou em uma ou outra atividade. Assim, há regiões industriais, regiões agrícolas e entre outras. Por exemplo, quem nunca ouviu falar de uma cidade industrial? Uma cidade industrial é uma cidade onde se tem muitas e muitas indústrias. Por exemplo, tem em Franca, lá em São Paulo, eles têm, lá é a capital nacional do tênis esportista. Então, lá eles têm muitas indústrias que fabricam tênis de esporte. Então, lá é uma cidade industrial que tem muitas indústrias focadas na fabricação de tênis. Essa repartição espacial é chamada de divisão territorial do trabalho. Ela estimula o comércio entre as regiões e tem papel importante na formação das paisagens e na diversidade regional. Aí aqui tem mostrando, a Zona Franca de Manaus, que fica no Amazonas. É uma região industrial, exemplo de como a divisão do trabalho se distribui pelo espaço. Então, lá nessa Zona Franca de Manaus, lá se fabrica, nessas indústrias, muito eletrodoméstico. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, DVD, televisão. Prestem atenção nos eletrodomésticos que tem na casa de vocês. Se vocês conseguirem ver as etiquetas, ou, por exemplo, onde ele foi fabricado, muitos deles vão ter vindo lá da Zona Franca de Manaus, lá do Amazonas, que é uma zona industrial. Aí aqui na página 33 tem uma atividade para vocês, né? Que tem 5 questões. E 2 questões vocês vão fazer no caderno, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa atividade de hoje,
é só vocês entrarem em contato comigo. E desculpe tá fazendo essas explicações para vocês tão rápido, mas é porque se eu for muito lenta e der muitos exemplos, e também como eu não estou escutando a opinião de vocês, eu não tenho muita coisa a tecer sobre o assunto. E também porque eu preciso encerrar o vídeo rápido, porque senão vai ficar muito longo e vocês vão ficar com preguicinha de assistir, né? Então façam a atividade, lembrando que qualquer dúvida podem falar comigo, certo? Espero próxima semana ver vocês lá na escola. Tchau, tchau!